Nessa primeira aula, eu vou falar sobre os determinantes dos impactos econômicos da geração distribuída. A gente tem esse primeiro slide aqui de caracterização do problema, para a gente ter um panorama do curso, né, de modo geral. Então, o boom da geração distribuída, a difusão em alto nível, ela gera impactos econômicos, né? Esses impactos decorrem de três fatores centrais. Primeiro, aumento do custo de transporte da eletricidade. Segundo, perda de receita das distribuidoras em função da redução do volume de venda. E terceiro, redução do potencial de rentabilidade dos ativos de distribuição. Mais para frente, nas próximas aulas, a gente vai tratar também como lidar com esse problema, quais ajustes regulatórios implementar. E eu vou ressaltar agora um ponto para a gente guardar, que a gente vai tratar um pouco melhor mais à frente, que é, em locais onde tem o sistema de net metering, o uso da rede como bateria virtual torna o problema ainda mais complexo. A gente vai entender isso um pouco melhor à frente. Agora a gente vai falar um pouco sobre a questão da perda de receita das distribuidoras. O que acontece? A gente tem aqui, por um lado, custo, por outro, receita. Tem um descompasso. Por quê? A maior parte dos custos das distribuidoras é fixa no curto prazo, enquanto as receitas são recuperadas por tarifas volumétricas. Então, o que acontece? Enquanto os custos não se alteram de acordo com o consumo, já que eles são fixos, a maioria deles, as receitas, por outro lado, são recuperadas através de tarifas volumétricas. Então, os consumidores pagam proporcionalmente ao consumo. O que acontece? Quando o consumo cai em função do aumento da autogeração, em função da geração distribuída, os custos fixos não se alteram e as receitas das distribuidoras caem, ocorre uma perda de receita, então isso gera um descompasso. Então aqui de uma forma um pouco mais didática, né, perda de receita. A gente tem o Joaquim tentando aqui equilibrar custos e receitas de distribuição. Então, de um lado, mais uma vez, custo, do outro, receita. Enquanto o custo não depende do consumo, a receita está associada ao consumo, depende do consumo. Quando o consumo cai dos dois lados, o que acontece? O custo não cai e a receita cai. Então a gente tem uma situação de desequilíbrio, né? O Joaquim aqui com uma receita que ficou menor em relação ao custo da distribuição. É importante a gente notar que no caso do net metering, né, os países que têm esse sistema vigente, a perda de receita é ainda mais problemática, é ainda mais grave. Por quê? A eletricidade injetada na rede, quando você produz, né, e não consome, o excedente injetado na rede, gera créditos que são proporcionais ao valor total da tarifa de eletricidade, gerando uma compensação do que a gente chama de 1 para 1. 1 kWh injetado na rede te gera um crédito de energia. E o faturamento sobre o consumo líquido, que é o quê? O consumo total menos a eletricidade injetada na rede. Com isso, os consumidores deixam de arcar com os custos de uso da rede. Eu vou explicar isso no próximo slide de forma mais detalhada, mas eu vou destacar agora esse gráfico aqui que mostra o perfil de consumo, a curva de carga dos consumidores, a linha azul, e o perfil de geração do painel fotovoltaico. O que acontece? Vou destacar duas questões. Primeiro, o pico de carga, o pico de consumo não é igual, não é proporcional ao pico de geração. Então a gente vê que o pico da geração fotovoltaica acontece ali em torno de meio-dia. Enquanto o pico do consumo residencial, nessa curva aqui, que é um consumidor médio representativo, ele ocorre em torno das 7 da noite. Então tem um descasamento. Quando o seu painel está gerando mais, está consumindo pouco. Enquanto está consumindo mais, o seu painel já não está mais gerando praticamente. Então, o pico de demanda não coincide com o pico de geração. E outra coisa, segundo ponto que eu gostaria de destacar sobre esse gráfico, né? Nesse momento aqui, que ocorre o pico de geração fotovoltaica, a maior parte da eletricidade é injetada na rede. Eu queria destacar que essa questão da perda de receita é ainda mais relevante no caso do net metering. Por quê? Como a gente viu em outras aulas, no feed-in, né, no caso da política feed-in, a redução do volume de eletricidade que a distribuidora vende só ocorre no momento em que a geração coincide com o consumo. No net metering, não. Toda a eletricidade gerada no painel fotovoltaico, sendo consumida no momento ou não, ela vai gerar uma compensação posterior via créditos de energia. E isso vai reduzir ainda mais o volume de eletricidade vendido pela distribuidora. Então, o que acontece? No net metering, a eletricidade injetada na rede, né, o excedente, gera créditos que são proporcionais ao valor total da tarifa de eletricidade, uma compensação que a gente chama de 1 para 1. Então, toda a energia que você injeta te permite compensar posteriormente, né, pagar 1 kWh de energia que você consome. Então, com esse faturamento sobre o consumo líquido de eletricidade, que é o quê? O consumo total menos a energia que você gerou no seu painel, os consumidores, né, os consumidores que também geram energia, deixam de arcar com o custo de uso da rede.
Então, nesse gráfico aqui, a gente tem, por um lado, a curva de carga do consumidor, que é a linha azul, por outro, a curva de geração do painel fotovoltaico, a nossa linha laranja. O que acontece? Como a gente pode ver, o pico de geração do painel fotovoltaico não está coincidindo, ele não coincide mesmo com o pico de consumo residencial. Então, nesse momento que o painel fotovoltaico está gerando mais, que é em torno ali do meio-dia, a gente está consumindo pouco de modo geral. Então, esse excedente está sendo exportado para a rede. Posteriormente, no momento em que a gente está consumindo mais, no pico de carga ali, por volta de 7 horas da noite, a gente vai usar esses créditos para compensar. Qual o problema disso? A gente está usando a rede para exportar energia e para importar a energia que a gente vai consumir depois, mas a gente não está pagando os custos nesses momentos da compensação dos créditos. Nesse slide, a gente tem uma ilustração dessa questão da perda de receita no caso do net metering. O que acontece? 1 kWh injetado na rede gera para a gente um crédito de energia, que pode ser usado depois para comprar 1 kWh da distribuidora. Porém, qual o problema disso? Quando você exporta energia para a rede, você está exportando só energia. Já o crédito que você recebe por essa energia, ele é proporcional ao valor cheio da tarifa de eletricidade. E esse valor cheio inclui vários outros custos além do custo de energia, como, por exemplo, custo de distribuição, de transmissão, encargos, impostos. Então, é como se quando você comprasse energia da rede pagando com seu crédito, você estivesse pagando só pelo componente energia da tarifa e evitando todos os outros componentes, né? Então, você está deixando de pagar custo de distribuição, de transmissão, encargos e impostos. E isso gera uma perda de receita para a distribuidora muito grande. Passando agora para a questão do aumento do custo do transporte de eletricidade, é importante a gente entender que a rede de distribuição, de modo geral, é uma rede que não está muito preparada para lidar com a questão dos fluxos bidirecionais de eletricidade. E aí, em alguns casos, quando tem um nível de difusão muito alto, pode ser que a distribuidora tenha que fazer alguns investimentos para adaptar e reforçar a rede. Esses investimentos, claramente, resultam em aumento do custo da distribuição. E esses custos são repassados para a tarifa. Então, caso a distribuidora tenha que lidar com um nível muito alto de difusão, que implique em necessidade de investimentos, enfim, adaptação, reforço, pode ser que isso resulte no aumento da tarifa de eletricidade. Por fim, eu vou falar um pouco sobre a questão da redução do potencial de rentabilidade dos ativos de distribuição. Com o aumento do número de casos em que a distribuidora incorre em perdas de receita no curto prazo, isso afeta de forma negativa o fluxo de caixa livre das empresas. Como o valor de mercado está relacionado ao fluxo de caixa livre, se a gente tem esse fluxo de caixa sendo afetado de forma negativa em função das perdas de receita, isso impacta no longo prazo, no prazo um pouco maior, na redução do valor da distribuidora. Então, os ativos de distribuição, o valor da distribuidora, passa a ser afetado também de forma negativa por essa questão do curto prazo, da perda de receita que vai se acumulando e com o tempo isso vai impactar, vai respingar no valor da empresa. Então, nessa aula, a gente tratou dos determinantes dos impactos econômicos associados à difusão da geração distribuída. O primeiro deles, redução da receita das distribuidoras, muito associada à redução do volume de vendas. O segundo, aumento dos custos de distribuição, que podem acontecer nos casos em que a distribuidora tenha que investir na rede. E o terceiro, redução do potencial de rentabilidade dos ativos da distribuidora. Com isso, a gente pode passar na próxima aula para a análise dos impactos econômicos propriamente ditos.